Opa, desenhista, você mesmo, que repete o traço 500 vezes na hora da line art. Bora pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Mas antes, tá a fim de ganhar uma mesa digitalizadora? A XP Paint tá passando por um rebrand, alterando a logo e slogan. E eu, é claro, tô aqui pra apresentar pra vocês essa nova era, e não pode faltar aquele sorteiozinho maroto pra ti. Ah, e pra quem não sabe, a XP Paint tem história aqui no canal, inclusive já fiz outros sorteios deles. E um detalhe interessante, você sabia que o X tem vários significados? Inclusive, na matemática, o X significa um valor, e no caso da XP Paint é o valor que cabe no teu bolso. Nossa, falei bonito aqui, espero não ter errado a matemática. Dream, brave, true. Tomei de 10 a 0 pro inglês, mas é isso. O novo slogan tem tudo a ver com a XP Paint, inclusive eu digo isso porque eu tenho experiência com os produtos deles. Então boa parte do meu caminho como um artista, minha grande jornada e muitos desenhos que eu fiz junto com eles. Divulgando, utilizando e sorteando os produtos, que a propósito são de ótima qualidade e a galera que ganhou, ó, não reclamou. E aí pra participar não precisa ficar se inscrevendo, ou sei lá, qualquer coisa assim do gênero, isso só me dá problema inscrito fantasma. A única coisa que eu pensei seria levantar uma hashtag NewXPPaint, então vai aí nos comentários e escreve isso. E é claro, não esqueça de entrar lá no servidor do Discord, que é onde vai rolar o sorteio tudo bonitinho. Não vai perder essa oportunidade, hein? Falou! Vamos começar com essa arte aqui maravilhosa que foi feita pela Yoko. Ela tá muito bonita e eu gostei principalmente das cores. A primeira coisa que eu notei foi o mapeamento do rosto. Eu aconselho que mesmo que você desenhe em anime, é bom seguir ideias de estrutura. E uma delas é aquela linha do rosto onde você vai mapear onde vai ficar cada informação. E o engraçado é que parece besteira ou uma dica muito simples e óbvia, mas eu mesmo às vezes apanho com isso, fazendo essa besteira de não mapear as coisas do rosto e acabar deixando as coisas meio torto. E essa dica que eu tô dando referente a esse desenho é porque o queixo ele tava um pouco demais pra trás. Outras coisas que eu alterei foi ali na parte do trapézio e da touca, onde eles não estavam interagindo muito bem e ficou meio alto, o osso parecia estar um pouco quebrado. Então eu arrumei esses detalhezinhos simples e eu também dei uma pequena rotacionada e achatada na cabeça, e subi um pouquinho o olho. Coisa simples, mas se liga no antes e no depois, cara. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Esse desenhito aqui maravilhoso foi feito pelo Lupif, ou pela Lupif, não tenho certeza, mas tá muito bonito e eu gostei muito das cores também. Uma coisa legal aqui que eu já notei foi no caso também a mesma coisa de antes, o mapeamento do rosto. No caso, agora a gente tem um outro problema que seria o ângulo. O ângulo que o rosto estava virado acabou colocando ali os dois olhos, etc. E tem que lembrar que sempre o olho tem uma cavidade no rosto, que a gente tem ali no caso profundidades e relevos dentro do nosso crânio. Ou seja, dependendo do ângulo que você olha ou a perspectiva da sua cabeça, não vai aparecer certas informações ou elas vão ficar muito pequenas ou bem achatadas. Uma dica que eu dou é ver sempre essas informações de maneira 3D e no seu caso estudar rostos em diversos ângulos. Outro errinho ali que eu percebi que tá bem visível é na anatomia do braço. A parte onde tem o braço do ombro até o cotovelo fica mais ou menos na altura do umbigo, um pouquinho acima do umbigo. E nesse caso ele tava muito pra baixo, a mão tava muito pequena e tava desproporcional. Mas olha o antes e o depois, cara. Essa arte aqui muito bonita foi feita pelo Slay, e eu curti muito tanto o design quanto a pintura que foi feita. De início, algo visível é no caso o mapeamento da cabeça, isso inclui também a parte ali do cabelo. Pelo fato de ter uma distância muito grande entre a linha da sobrancelha e onde começa o cabelo, deixa a testa dela muito grande e dá uma impressão que ela tá calva. E pra corrigir isso, eu basicamente tampei um pouco ali daquela parte da testa e usei o Liquify pra achatar um pouco a cabeça, e só essa ideia de ajustar a escala do crânio deixou o rosto bem mais natural. Outra coisa que eu fiz foi aumentar a orelha, se baseando na parte de baixo do nariz até mais ou menos ali a sobrancelha. Substituí essa racha que tinha embaixo ali do pescoço da sombra e deixei meio que pintado de preto mesmo, e também ajustei o pezinho ali do cabelo e fiz algumas mechas no cabelo também para dar um detalhe mais bonito. Também mexi algumas sombrinhas, mas são mais detalhes. Agora se liga no antes e no depois, cara. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Não sei, isso aqui tá um pouco sus. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais... Eu acho que assim tá bom. Tá. Essa arte aqui é muito bonita, foi feita pelo Phil, ele deixou a referência ali do lado e eu gostei muito do jeito que ele mapeou pra tentar aprender ali a anatomia do lado. Uma coisa que percebemos de início é a falta das mãos, não deixe de fazer as mãos, mesmo que não apareça na referência. E o trapézio, que inclusive eu fiquei focando ali na mão e esqueci de falar sobre o trapézio, mesmo que eu tinha mapeado ali no começo. O trapézio à nossa direita, ele tava um pouco cavado, então eu arrumei isso deixando ele um pouco mais circular, pra encaixar ali no músculo dos ombros, que são os deltoides. Eu dei uma aumentada nos braços que estavam um pouquinho pequeno, é legal você comparar a escala dos elementos do corpo com outras coisas do próprio corpo que você está desenhando, como por exemplo nas pernas que eu também tive que aumentar, porque a escala ali não estava coerente e eu só ajustei. Então antes e depois, arte muito bonita, vamos para a próxima. Esse desenho maravilhoso aqui foi feito pela Kirani e eu curti muito a ideia do desenho, as cores e o desenho em si. Algo que dá pra gente perceber aqui de início é no caso a parte dos ombros, dos braços e alguns detalhes bem pequenos, como por exemplo a sobreposição do peito sobre o braço e também a parte do olho, onde à nossa direita o olho tá um pouquinho mais achatado. Então eu dei uma pequena ajustadinha ali no ombro, deixei ele um pouquinho mais quadrado e também peguei os braços e levantei eles, porque eles estavam muito baixo ali a linha do cotovelo, como eu tinha falado, e parecia que o braço dela tava muito longo. A gente tem que sempre tomar cuidado com essa parada do tamanho dos elementos do corpo, para não fazer uma personagem com uma pernona gigante, com um bração gigante e com um tronco pequenininho.
Eu aqui que vejo muitas artes constantemente, vejo que esse problema acontece mais quando é um desenho que não é de corpo inteiro, porque quando você tá fazendo ali o corpo inteiro, você consegue comparar ali o tamanho do resto do corpo com o tamanho dos braços. Mas enfim, poucos detalhes, se liga no antes e no depois, cara. Arte maravilhosa, vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo Limão, ele é um dos mestres lá do server, que é tipo um professor de desenho. E essa arte tá muito bonita, tanto a composição, iluminação e desenho, e também a pintura. Algo que eu percebi ali no caso foi o queixo que tava muito redondo, isso tirava a impressão ali de separar o queixo do maxilar, da mandíbula, eu esqueci qual a diferença dos dois, perdão. Mas em geral, mesmo que a personagem tenha um rosto gordinho, é normal você conseguir perceber a diferença entre a ponta do queixo e o resto dele. E outra coisa que eu tô alterando ali, polindo legal, é o nariz, porque eu tentei manter a ideia dele meio achatadinho, que nem tava antes, no nariz original do desenho, mas eu arrumei o formato dele e deixei a estrutura um pouco mais coerente com o resto do rosto. Uma curiosidade é que eu curto muito desenhar nariz porque ele foge um pouco do anime e é um dos motivos de eu não desenhar puramente o anime, e sim puxar um pouco pro semi-realista, porque eu gosto de desenhar nariz. E normalmente anime é só aquele tracinho, enfim. Outra coisa que eu mexi ali que eu não falei foi a mão, que eu só dei uma pequena desengordada no dedinho. Se liga no antes e no depois, cara, olha a diferença que faz, poucos detalhes. Também dei um zoomzinho aqui pra ver porque a imagem tá em alta qualidade. Mano, uma capivara, velho. Os caras desenham uma capivara e ficou bom. Ficou realmente... Peraí. Capivara rebaixada. Esse outro desenho aqui foi feito pela Mitsuri e eu achei muito bonitinho, inclusive a ideia do desenho. Então se liga, algumas coisas aqui que eu vou adicionar são mais por estilo próprio e não necessariamente uma correção, ou seja, coisas que você poderia adicionar na arte que talvez você curta. Como por exemplo, eu taquei muitos efeitos de degradê no cabelo, tentando deixar ali um pouquinho mais tirado do hard edge, porque tinha muita hard edge e não tinha tanta soft edge. E eu curto muito essa variação entre as duas, porque deixa um destaque bonito no desenho e até um pouco mais profissional, por assim dizer. Eu também fiz essa highlightzinha ali no topo do cabelo e adicionei algumas outras sombras de degradê, tanto no cabelo na parte de baixo, quanto na roupa. O único errinho de estrutura que eu percebi nesse desenho foi a parte do olho à nossa direita, que ele estava um pouco mais alto e um pouco menor que o da esquerda. Então eu aumentei ele e deixei equivalente ali os dois olhinhos bonitinho pra ficar um detalhe melhor. E é claro, puxei alguns fiozinhos ali de mecha no cabelo pra dar aquele detalhezinho, aquele toque fininho assim que fica bonito. Olho antes e olho depois. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Esse desenho aqui é um retrato do meu irmão, foi feito pela Saira Paiva. Me falta ódio, né, mal? Inclusive a Sara é, no caso, uma outra mestra do servidor e ela faz artes muito boas, como por exemplo essa. Eu ajustei poucos detalhes no desenho dela, como por exemplo o nariz e a boca que estavam um pouquinho baixo e ficou num espaçamento muito grande entre os olhos. E a gente pode separar a cabeça em três partes, da testa até a sobrancelha embaixo do nariz e do embaixo do nariz até o queixo. Então se você vê que não tá encaixando, dá pra dar uma mexidinha. Outra coisa que eu mexi é... A outra coisa que eu mexi que foi um detalhe simples foi na parte de cima da cabeça, onde tava um pouquinho torto à nossa direita, então eu só dei uma regulada ali e fui tentando mexer no rosto pra não tirar o estilo da Sara. Bom, pequenos detalhes alterados, mas se liga no antes e no depois, cara. Arte muito top, vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Itchiama, te ama muito. Algo simples de se ver e de corrigir nessa arte seria o jeito que a cabeça tá projetado. O pescoço ele tá muito inclinado pra frente e dá a impressão que a personagem é meio corcundinha, sabe? Com aquele pescoção de girafa inclinado pra frente, parece eu, mano. Então eu ajustei isso, puxei a parte ali do rosto projetada pra frente, pra trás, encurvei ali a cabeça pra deixar num ângulo que seja mais coerente com o resto do corpo, e eu também ajustei alguns detalhes mais básicos como os elementos do rosto, tanto no queixo ali no formato do queixo, tanto na parte do nariz que ele tava demais projetado pra frente, ele também tava meio pontudinho, tanto nos olhos que tinha uma escala ali um pouquinho diferente um do outro e o jeito que estava feita a sobrancelha também. Uma coisa que eu aconselho é que quem tem problemas semelhantes, estudar a parte do pescoço e ombros e como o pescoço encaixa com a cabeça, sem falar da cabeça em outros ângulos e é claro, os elementos dentro dela. Mas se liga no antes e no depois, cara. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo meu animador, mano, eu disse, peraí, vamos só ajustar aqui o MKzinho, mano, ele só tá um pouquinho calvo, vamos arrumar aqui, ó, só fazer uma sombrinha, ó, pronto, curei a calvície aqui do MK. Essa arte aqui tá muito bonita e foi feita pelo Jimmy, eu curti demais a pose e ela tá bem dinâmica. Algo que eu fiz aqui de início foi basicamente mapear os elementos do corpo, eu achei que o torso ele tava um pouquinho grande e não tava dando um certo espaçamento ali até a pelve. Então eu desconstruí para ter certeza e eu percebi realmente que era isso, então basicamente selecionei as perninhas e aumentei elas mais. Assim ficava um pouco mais equivalente com o resto do torso. Pra quem não sabe, basicamente o nosso corpo é medido de duas partes e metade deles exatas, nem sempre exata, mas é as pernas. E parece algo óbvio, mas na hora de você desenhar é importante você saber medir e ver se os dois estão meio que equivalentes. Ou se você quiser fazer uma personagem um pouco mais alta, mais pernuda, você vai saber basicamente onde estilizar ali as coisas. Daria pra alterar outras coisas, mas seriam muitos detalhes simples, eu foquei mais ali na estrutura mesmo. Agora vocês vão notar o que eu tô falando, olha o antes e o depois. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Essa arte aqui tá muito linda e ela foi feita pela Acolinda. Meu Deus, que piada ruim, cara. Por que eu tive? Essa daqui, os probleminhas ali, os errinhos, são mais referentes ao formato da cabeça e não os elementos do rosto. Ou seja, os elementos ali, nariz, boca e olhos, eles estão bonitinhos, eles estão estilizados, eu só tive que arrumar alguns detalhes, tanto do formato da cabeça quanto do queixo.
Outra coisa interessante ali é a parte do cabelo, que ele tava meio que puxado totalmente pra trás da orelha, e nem sempre isso vai acontecer, até porque o cabelo tem volume, ele vai se espalhar, por exemplo, e ele não vai fazer uma curva meio que do nada. Então tentei deixar ele um pouco mais natural, puxei alguns fiozinhos e deixei a coisa um pouco mais fluida. E outro detalhezinho ali da anatomia que eu ajustei foi o tamanho do braço. A parte do braço ali até o cotovelo tava muito grande, eu ainda deixei ela um pouquinho grande, eu acho que eu vendo aqui eu poderia subir mais um pouco, mas em geral era isso. Dica minha, isso dá proporções com formas geométricas básicas. Olha o antes e o depois. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Esse desenho aqui tá muito bonito e foi feito pela Coach. Ela já manja aí de umas artes muito legais, eu já vi ela desenhando lá no server. E cara, tem um detalhezinho muito simples que dá pra ajustar aqui. Eu basicamente peguei uma ferramenta de Liquify e ajustei ali a parte da frente do rosto, onde ele tava com o queixo meio projetadão pra frente, e isso influenciava nos outros elementos, como o nariz e a boca. Por isso que é importante às vezes usar aquela famosa linha guia que fica ali no centro do rosto, e eu sempre esqueço também. Mas olha o antes e o depois, e o detalhezinho, como eu disse, é muito simples. Aqui eu só, eu desquebrei um pouquinho o dedo. Se inscreve no canal e dá like.